Olá, minha anja de luz. Está pronta para a segunda temporada desse podcast? Bem-vinda de volta. Hoje o nosso assunto vai ser muito importante, talvez de uma forma que você nunca viu antes. Hoje eu quero falar sobre a autoestima e a autoconfiança. Eu lembro que esse foi o tópico que basicamente todas as pessoas votaram quando eu fiz uma enquete nos stories do Instagram um tempo atrás. Qual a única coisa que você, se você pudesse ter ou que você pudesse mudar, você mudaria? E 99% das pessoas votaram autoconfiança ou autoestima de milhões. Então hoje eu quero trazer sobre esse assunto de uma forma que talvez vocês nunca tenham visto antes e de uma forma bem profunda que realmente vai trazer um alto impacto na vida de vocês. A verdadeira autoestima e autoconfiança, ela vem de um lugar de dentro. Então não importa o quanto você mude no exterior, mesmo que você acorde simplesmente hoje com uma Juliana Paz ou uma Gisele Bündchen, ou uma mulher que você realmente acha incrível, Taylor Swift, não sei, qualquer mulher que você realmente tenha como referência de beleza, e ainda que você acorde como essa pessoa, se você continuar com seus padrões de pensamento, de sentimento, de alimentação, de autocuidado, não vai demorar muito para você voltar à sua versão atual. O que eu quero dizer é que não existe uma fórmula mágica que vai mudar o seu exterior, por mais que você esteja buscando isso, talvez esteja fazendo muitas compras de roupa, de maquiagem, skincare, etc., cortando o cabelo, mudando esse exterior, porque a verdade é que isso pode mudar realmente, isso pode ser uma mudança externa, mas o tempo que isso vai durar geralmente é um tempo curto, porque o externo não se sustenta quando o interno está abalado, quando ele não é forte o suficiente. Por exemplo, quando você se julga demais, quando as suas conversas interiores são só de julgamento, crítica, mostrando tudo que está errado, tudo que você fez errado anos atrás, se comparando com os demais, ou julgando os outros. Tudo isso faz parte de um relacionamento sem autoestima e que, independente de como você mude por fora, isso vai acabar com o seu interior, com a sua relação consigo mesma, com a sua autoconfiança e com todo o potencial que você tem aí dentro, que você carrega aí dentro, mas você não está olhando para dentro, está mais focando no exterior, que você não está conseguindo essas mudanças que fiquem. Então, o que eu queria trazer para você hoje é uma mudança muito mais profunda e mais sustentável, que tem total relação com a autoestima. Então, continua aqui comigo, você vai adorar. Então, assim, minha senhora, existe um lugar dentro de você, que é a sua alma, que esse lugar já se sente totalmente feliz, completo, inteiro, unificado, mas talvez você ande se distraindo com coisa externa demais e talvez essas coisas externas, né, esses estímulos externos, eles estão entrando a todo tempo. Quem sabe se você está na rede social, você está tendo muitos estímulos. Quem sabe se você está tomando muito café ou coisas que acelerem muito os seus batimentos, você está tendo muito estímulo. Quem sabe se você está comendo muito açúcar, você está tendo muito estímulo. Se você não está se exercitando, você está tendo muito estímulo. E seu corpo, o seu interior, não consegue processar tudo isso. Sua mente também não consegue processar tudo isso. Nós somos ainda temos aquela coisa do primata, sabe? Que ainda tá assim, tá indo, né, devagarzinho, devagarzinho, e de repente vem um monte de bombardeio de informação e pá, 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 e você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que comprar isso, porque se você não for assim, você tem que agir assim, você vai perder seu homem, você vai não sei o quê. Você começa a ser bombardeado com tantas coisas externas que vão alimentando seus pensamentos, ou seja, que vão bombardeando você por dentro e vão alimentando esses pensamentos, vão dando mais energia para esses pensamentos. E quando você vê, você se perde de si mesma e acaba consumindo mais e mais e mais coisas externas, esperando que isso vai preencher esse vazio. E você acha que você vai ter uma autoestima. Eu sei que parece, né? Nossa, isso é uma catástrofe. Não, meu anjo de luz, isso é só consciência. Quando você coloca consciência nas coisas, você coloca um brilho,
sabe, um verdadeiro holofote para aquilo que realmente é e não aquilo que a gente gostaria que fosse ou aquilo que a gente acha que é essa clareza, essa luz realmente traz a possibilidade de mudança que antes você não tinha. Então, por mais que antes você não sabia ou não tinha verdadeiro conhecimento sobre isso, agora que você sabe, é possível mudar. E é possível trabalhar essa autoestima de dentro para fora, porque assim ela dura. Assim você vai se tornando aquela pessoa, você vai construindo aquela pessoa. E não tem nada errado em você querer mudar e você querer ser melhor, porque tudo no mundo ou tá crescendo, tá expandindo, ou tá diminuindo, encolhendo, morrendo. Então eu realmente desejo que você escolha conscientemente cada dia qual dos lados você quer estar, da expansão ou do encolhimento e morte. E para isso, obviamente, você vai ter que escolher diferentes estímulos, né? Diferentes fontes de estímulos, diferentes fontes de pensamento e também diferentes formas com que você fala para si mesmo. E diferentes formas de como você pensa dos outros, porque muitas vezes você está julgando o outro na rede social, ou a pessoa que está passando, ou o seu chefe, etc., porque você se julga muito. Muitas vezes a gente quer ser perfeito, por isso que a gente se julga muito. E perfeição é um lugar tão dolorido, porque ele é uma caixa, né? Para que seja perfeito tem que ficar mais ou menos aqui, se passar disso já vai ser demais, se for menos já vai ser menos. Você vive num estado de sofrimento intenso, querendo que as coisas sejam perfeitas, querendo que as coisas sejam diferentes, simplesmente não aceitando elas como são. Aí você vai lá, coloca toda essa energia em tudo que pode dar errado, ou tudo que você não gosta, ou tudo que você quer mudar, ou sabe? Mas nada está no seu controle. Se tiver no seu controle, eu sugiro que sim, que você mude. Se não tiver, isso é um verdadeiro convite para sua presença, para que você esteja realmente atenta à vida que está acontecendo lá fora, que você pode ser que não esteja percebendo porque está focada demais aqui dentro, focada demais na sua mente. Quando você perceber isso, você vai se tratar de, de um jeito tão amoroso, de uma compaixão tão grande, de um lugar tão bonito. Vai ser possível que as pessoas vejam a sua bondade, a sua generosidade sem querer nada em troca. Não existe coisa mais, pra mim, né, mais desgostosa do que uma pessoa querer ser simpática pra você porque quer uma coisa em troca. Ou porque pra ela a rejeição é uma coisa tão insuportável que ela precisa te agradar. Quando você tá feliz com a sua vida, independente se ela tiver, sabe, nos altos ou nos baixos, porque a gente vive assim e tá tudo bem. Se você está feliz e está aceitando que ela seja impermanente, você vai perceber que com o tempo as alegrias vão ser muito maiores. E os desafios também vão ser maiores porque eles sabem que você tem um potencial tão forte de alcançar coisas tão grandes que não é pouca coisa que vai te derrubar. E essa força interior que vai te trazer essa autoestima, que ela vai simplesmente fazer com que você se cuide, que você olhe para si mesma com amor, para que você perceba que é a bondade, a generosidade, a nova forma de viver a vida, sabe? Não é apontando o que o outro fez errado ou ficando pensando em coisas do passado. Se já passou 2 segundos atrás, já é passado. Você consegue superar isso? Eu acho que sim. Então, liberando esse apego a tudo que deveria ser e olhando com amor para tudo que pode ser, com aquele olhar meio que de criança, assim, de curiosidade, de exploração, de nossa, o que é isso? Da onde vêm os bebês? Ou ai, como que vem o dente? Como que nasce o dente? Sabe aquela criança que tem muita curiosidade? Ela não tá julgando ninguém. Se você tem um filho e ele tá julgando demais, então presta atenção, porque isso é só um reflexo de você.
né, da educação que você está dando ou do ambiente que essa criança está. Porque a verdade é que de onde elas vêm é tão puro que não tem lugar para isso. Não tem lugar para preconceito, para muita coisa. Cuida dessa criança com um verdadeiro amor incondicional, se você puder. Porque elas são tão puras. Elas merecem também esse olhar de pureza para elas. E eu sei que não é fácil, eu nem sei por que eu tô trazendo as crianças, mas provavelmente tem alguma mãe aqui, ou alguma tia, ou enfim, uma amiga, etc., de uma mãe. Mas eu sei que nem sempre é fácil, as crianças também vêm para nos desafiar a expandir. E tá tudo bem. É só mais uma coisa que tá ao nosso favor para que nós possamos seguir a nossa natureza, que é o crescimento. E como eu sempre comento para vocês, uma das coisas que me ajuda muito nessa questão de diminuir os pensamentos, julgamentos, etc., para mim é a meditação. Porque eu fico em silêncio, nem que seja 1 minuto por dia, sabe? Aquela coisa intencional, isso é uma rotina, tem que ser. Para mim é quando eu acordo. Pelo menos, assim, pelo menos quando eu acordo, eu medito, eu fico em silêncio, eu permaneço em silêncio. Me sinto grata pela vida, por esse dia, né, pelo ar que respiro, por todas as pequenas bênçãos que às vezes a gente se acostumou demais. E isso ajuda muito a silenciar. E a meditação, ela ajuda mais ou menos a dar um slow motion, digamos assim, nos nossos pensamentos, porque quando a gente tem muito estímulo externo, né, como rede social, etc., a gente acaba tendo um excesso de pensamentos que não tem necessidade, mas quando você medita, você não superestimula os seus sentidos, né, como fazem os estímulos externos, você fica só em silêncio, naquele lugar de total equilíbrio. Você vai aprendendo nesse lugar o acolhimento. Então, mesmo que você erre, você vai estar nesse lugar de acolhimento, de amor, de bondade, de compaixão consigo mesma. E isso vai externalizar para fora, para todas as suas relações, mas sempre tem que começar em você. Como que você se trata? Quando você se olha no espelho, você consegue perceber que você é imagem e semelhança de Deus? Que existe um brilho dentro de você? Ou faz tempo que você não olha para esse brilho? Você só olha o que está errado, olha as rugas, olha os cravos, olha o pé de galinha, etc. Olha tudo que não está no lugar, na sua opinião. Mudando o foco, você consegue mudar a sua vida. Você consegue retomar esse lugar de autoconfiança e de autoestima. Eu sei que não vai ser do dia para noite, especialmente porque se for do dia para noite, ele não vai durar. Ele vai sim exigir a sua dedicação, o seu comprometimento. Mas eu tenho certeza que os frutos, eles vão ser tão fortes, assim, tão profundos. Você vai ter essas raízes fortes em si mesma, de total confiança de que a pessoa pode falar o que quiser. Eu sei o que tá aqui dentro. Só eu sei o que eu passei e eu tô aqui comigo. E eu tô me acolhendo. Eu não sou vítima de nada do que aconteceu comigo. Eu participei. Isso foi necessário para o meu aprendizado e tá tudo bem. Agora eu só me acolho com amor. Está tudo bem, eu consigo crescer. Eu permito crescer. Permito viver nesse lugar de total paz com o momento presente. E paro de lutar. Paro de lutar com tudo que está acontecendo. Não quero mais ser uma guerreira. Eu quero ser uma princesa. Espero que você tenha gostado do podcast de hoje, minha anja de luz. Com certeza ele foi feito com muito amor. Um beijo. Amo você.